Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e também sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil, estou aqui super bem acompanhada por Luiz Felipe Ortiz, tá? Que é ginecologista, especialista em ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, membro associado da FEBRASCO e da European Society Gynecologic Oncology, fellowship em ginecologia oncológica pelo Instituto del Tumore de Milão. E aí a gente vai falar sobre endometriose. Então, eu vou começar perguntando o básico: o que é endometriose? É um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho sobre essa afecção que acomete aí uma boa parte das mulheres em idade reprodutiva, né? 20% das mulheres na MENAC, né? Elas são acometidas por endometriose. E aí em torno de 196 milhões de mulheres ao redor do mundo que são acometidas por essa doença benigna, né? A endometriose é um tecido endometrial fora da cavidade uterina, né? Eu falo para minhas pacientes que o útero é igual a essa sala, né? A tinta é o endométrio e o tijolo é o miométrio. Então, todo mês que a paciente menstrua, a tinta cresce, ela não engravida, a tinta descama e sai pela porta pelas ações hormonais. Quando a tinta está cometendo o banheiro, a calçada, a antessala, então essa tinta, né, esse endométrio, quando está um tecido atópico fora da cavidade uterina, é um processo do desenvolvimento da endometriose, né? É interessante, né? Porque a endometriose é uma doença antiga, mas a gente não ouvia falar tanto. A gente teve aí um boom de comentários da endometriose com a cantora Anitta, né? Que falou para todo mundo que tinha endometriose. E a gente tem 20% das mulheres com endometriose. Por que essas 20% são diferentes das outras 80%? Quais são os fatores de risco? Então, André, os fatores de risco para a endometriose é uma doença estrogênio dependente, né? Então, alguns dos fatores de risco que as pacientes têm são em associação com o período menstrual dela. Então, com a menarca precoce, com períodos longos de estrogênio, com curtos ciclos de duração, pacientes que nunca engravidaram, né? Pacientes ou sejam nulíparas, nuligestas, né? Pacientes que tenham um processo tardio de menopausa, que tenham maior ação estrogênica, são fatores de riscos associados. Tem um histórico familiar aí, que também é importante, 7% das pacientes aí tem um histórico familiar de acometimento de endometriose, né? E a própria questão estrogênica, né? Sim, e é interessante, você falou da menarca precoce. A gente tem hoje no Brasil cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade. Sim, e a obesidade é um fator de risco para endometriose. Sim, e a obesidade infantil é também muito alta, né? E a gente vê que as mulheres, as meninas, geralmente com obesidade, elas menstruam mais cedo. Então, a gente ainda tem esse fator, né? Que, infelizmente, a gente vê que em 2035, 40% da população brasileira vai ter obesidade. Então, a gente vai ouvir falar cada vez mais de endometriose, de câncer e outras doenças associadas aí, né? Exatamente. Ainda mais países em desenvolvimento e desenvolvidos, o índice de endometriose é maior, inclusive por conta disso, por conta da obesidade, dos estilos de vida das pacientes, né, o sedentarismo, que acabam acometendo essas afecções e tendo uma prevalência maior, aí, uma incidência maior da doença, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, né? Então a gente tá mal na fita, né? A gente precisa mudar algumas coisas aí, né? Infelizmente. E existe tratamento para endometriose? Eu ouço muito das pacientes que a dieta anti-inflamatória é suficiente para melhorar a endometriose, né? Eu tô aqui com especialista, e aí? Ela é um auxílio no nosso pool de tratamento da endometriose, né? A endometriose é uma doença crônica, assim como a hipertensão, como diabetes. É uma doença que ela não tem cura, mas é uma doença que tem o que fazer por ela, né? Tem o que a gente atuar para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes, né? Então a gente tem basicamente 2 cenários das pacientes com endometriose, né? A paciente que tem dor pélvica crônica, né? Que é uma paciente que tem
os ciclos menstruais dolorosos, que isso a gente chama de dismenorreia, né? Podem ter dor na relação, a dispareunia profunda, né? E há uma dor com um caráter de uma piora progressiva dessa dor. E a gente tem um outro cenário que é a paciente com infertilidade, né? 50% das pacientes com endometriose ou com infertilidade têm endometriose. Se procura, né? Não estou conseguindo engravidar e acaba vendo que é endometriose. Exato. E aí a gente tem esse perfil do fenótipo da doença e tem o perfil intermediário, que é a intersecção dos dois. A paciente que tem a dor e que tem o caráter da infertilidade também, né? E essa dor, ela é associada com o ciclo menstrual? Como que é essa dor? Ela é uma dor, é uma dismenorreia que começa no período inicial, normalmente, da menstruação, ali no MENAC, né? Na primeira menstruação, na menarca da paciente, em que ela vem com um caráter doloroso e que vai piorando progressivamente. Em algumas situações, por essa piora progressiva, pelo desenrolar da doença, a paciente passa a ter uma dor crônica acíclica, né? Uma dor sem ter correlação com o ciclo menstrual, né? Mas inicialmente, no começo da história e do quadro clínico, isso sim, né? Tem esse caráter associado com a menstruação. Atualmente, né, as mulheres acabam tendo relação sexual muito mais cedo, né? Já se fala de uma média de 12, 13 anos e começa a se usar o anticoncepcional muito cedo, né? E já ouvi falar, a gente falar, não, mas se usa anticoncepcional não tem endometriose ou não tem sintoma, como que é isso? O anticoncepcional, ele é um dos arsenais terapêuticos que a gente tem para o tratamento da endometriose, né? Para o controle do quadro clínico, né? A primeira escolha no tratamento é o uso do anticoncepcional, né? Porque ele faz um bloqueio no eixo hormonal da paciente e com isso os focos de endometriose ficam ali quietinhos, quiescentes, sem... Pode mascarar o sintoma. Sem sentir nenhum desconforto. Então é muito frequente a paciente suspender a pílula, começar a sentir... A paciente com endometriose começar a sentir desconforto pélvico, dor pélvica e às vezes ficar com sintomas que são confusos para a própria paciente e para alguns colegas não familiarizados com a doença para fazer o diagnóstico. Tanto é que o diagnóstico da endometriose demora em média aí uns 8 a 12 anos para a paciente ter um diagnóstico assertivo dessa afecção, né? Porque geralmente a pessoa associa a dor a uma cólica, né, a uma TPM mais acentuada e toma remédio, às vezes está tomando anticoncepcional e acaba meio que mascarando. Sim. É a hora que ela para o anticoncepcional para engravidar, não consegue engravidar e começa a ficar com mais desconforto e acha que também é por causa da menstruação, né? Exato. Exatamente. Então, e aí demora. A gente tem, então, esse primeiro tratamento para um bloqueio, principalmente a gente tem que ver a paciente como um todo e o momento de vida no qual a paciente se encontra. Então, a paciente pode ter nenhum sintoma e ter achados de exame de endometriose. Eu ia pedir para você falar exatamente isso. Como que eu faço o diagnóstico? A gente consegue fazer o diagnóstico primeiro na história clínica da paciente, que é o mais importante, a gente conversar com a paciente e levantar a lebre para essa afecção, né? Nesse momento em que a paciente tem essa suspeita diagnóstica, a gente tem um pool de exames subsidiários para nos ajudar a fazer o diagnóstico de endometriose. Teoricamente, o padrão ouro seria a videolaparoscopia, mas não é o que a gente sai fazendo videolaparoscopia para todas as pacientes 20% é muito, e né? ter uma biópsia desse tecido. Então, hoje, com a história clínica e os exames subsidiários, seja um ultrassom com preparo intestinal, que não é ultrassom simples, ultrassom do consultório que a gente costumeiramente faz, mas um ultrassom com preparo intestinal ou uma ressonância, porque cada um tem uma vantagem em relação ao outro, né? Mas a ressonância com a procura de um protocolo para endometriose acaba tendo essa possibilidade de diagnóstico. E a partir daí, depois dessa suspeição, a gente vai colocar a paciente em qual é o cenário. Se ela está assintomática, se ela está com uma piora da qualidade de vida e a gente vai melhorar a qualidade de vida dessa paciente, com os sintomas dolorosos, com as queixas de dispareunia, de disquesia, de
dor para evacuar, né? Ou sangramento para evacuar perto do período menstrual, ou dor para urinar, que foi um dos questionamentos aí da Anitta na época, que ela falou exatamente da dificuldade, porque ela achava-se que era uma infecção urinária de repetição. E ela cai no caso da demora de diagnóstico, né? Exato. Então, para esse cenário, para essas pacientes, a gente vai pensar na terapêutica inicialmente, com bloqueio hormonal. Em algumas situações, a gente pode abrir mão do análogo, né, de GNRH para a gente fazer o bloqueio dos focos de endometriose, mas normalmente usa-se isso com o objetivo secundário de operar, né? Você prepara a paciente antes com esse bloqueio para o ato cirúrgico e aí reduzir os focos de endometriose para a ressecção da endometriose. Já para as pacientes que são refratárias ao tratamento clínico, a cirurgia é uma opção terapêutica para essas pacientes, né? Em algumas situações especiais, a cirurgia ela é meio que mandatória. Né? Tá. Então, se ela comete algumas estruturas importantes, como obliterando ali o ureter, e com isso a paciente tendo uma hidronefrose, né? uma obstrução do ureter, um acometimento do apêndice secal, uma obliteração importante intestinal, acometimento do intestino delgado para uma possível perfuração intestinal. Então, esses momentos a gente faz uma intervenção cirúrgica mais mandatória do que o tratamento clínico. Sim. Né? E para as pacientes que tenham infertilidade, aí a gente tem que ponderar mais ainda, porque esse é o grande desafio de quem trabalha e trata com endometriose, né? É a paciente que quer engravidar. Então, se ela tem um acometimento de endometriose no tecido ovariano, que é o endometrioma ovariano, a gente vai prejudicar a reserva daquela paciente que já tem dificuldades em engravidar só pela doença em si, porque a endometriose tem um estresse oxidativo nos ócitos, né? E com isso pioram a qualidade já daqueles óvulos da paciente. E além disso, a paciente com endometriose pode ter obliteração das tubas uterinas e com isso o espermatozoide não encontra o óvulo. E aí elas têm um fator tubário importante. Então, tem esses mecanismos de ação da infertilidade para endometriose, né? Então aí a gente vai pensar exatamente nisso. Primeiro vai para uma fertilização in vitro, vai congelar os óvulos, né? Ou vamos fazer uma cirurgia e depois tem uma tentativa natural da gravidez. Então para cada caso a gente tem predileções de uma ou outra técnica, a maioria delas vai para uma fertilização in vitro inicialmente, congelamento de óvulos, para a gente não piorar a reserva ovariana delas. Sim, e aí você tem que individualizar, como tudo em medicina, né? Então a gente tem um padrão aí, né, de atender a paciente, examinar, conversar com ela sobre os sintomas, aí vai decidir qual exame, decidir qual tratamento. Porque às vezes a gente vê uma inversão desse atendimento, né? Da pessoa fazer o exame sem, né? Faz o exame, depois você vem aqui, a gente vê, e aí a pessoa não... O exame não é nem indicado, porque você não sabe o que a pessoa tem, né? E fica essa demora mesmo no diagnóstico, né? Então isso é importante. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito essa questão da dieta anti-inflamatória, que as pessoas veem, olha, proibido de comer coisas com glúten, lactose, carne vermelha, né? E eu sempre falo que a dieta anti-inflamatória é a dieta saudável, né? Então, se você não tem intolerância a glúten e lactose, você não vai ficar inflamado se você consumir glúten e lactose. A carne vermelha é muito opcional. O ideal é que você não coma carne vermelha todos os dias. Vários estudos mostram isso. Mas se a pessoa gosta de carne vermelha, a gente equilibra com as outras proteínas, né? De origem animal. E outra coisa que eu sempre falo que tem que andar junto, né, com a parte nutricional é a atividade física. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. A atividade física ajuda na endometriose? Sim, a endometriose, a gente, assim como toda doença complexa, a gente não trata única e exclusivamente com um médico, com aquele médico, mas sim tem um pool de colegas e profissionais da saúde para atuar e intervir nos cuidados com essa paciente, né? E a atividade física, com certeza, é um aliado para a paciente com endometriose, né? Ela libera endorfinas que vão controlar ali melhor a questão da dor da paciente, né? Fora todos os outros agravantes que entram em um ciclo vicioso de uma paciente com dor pélvica, com dor crônica, né?
né? A paciente tem depressão, a paciente tem uma alteração do sono, não é uma coisa fácil. tem uma piora, né, do estilo de vida dela e acaba, se a gente não quebra esse ciclo, a gente tem a dor que piora a depressão que piora a dor e a gente tem que intervir em toda essa cadeia. E a pessoa está querendo ter filho não consegue, né? E aí vai, né? Exato. Então, a atividade física, com certeza, é uma aliada no tratamento dessas pacientes. Com certeza. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que a atividade física acho que é a única unanimidade que a gente tem em medicina, porque melhora tudo, ajuda no tratamento de tudo, e aí você tem que escolher qual que é a sua, né? Sim. Porque não tem nenhum trabalho vai falar, você tem que fazer isso. Isso. Você tem que fazer de forma regular. Para fazer de forma regular, você tem que gostar, né? Então, você tem que escolher alguma coisa que você gosta. Então, exato. Isso é prazerosa, que te dê prazer para você quebrar exatamente esses vínculos de começar uma atividade e parar, começar uma outra atividade e parar e sim ser algo mais corriqueiro e contínuo. E aí eu queria perguntar exatamente isso. A gente falou de alimentação. Você acha que a alimentação realmente ajuda no tratamento? Sim, a alimentação também tem os seus fatores importantes aí. A gente sabe todos esses fatores que você já falou. Você falou da obesidade, né? Sim. Então a alimentação saudável, ela vai... a alimentação do Mediterrâneo, que o pessoal costuma ter muito procura para saber se é a melhor alimentação para essas pacientes, né? E sim, ela tem um fator importante no controle dessas pacientes, mas a alimentação saudável, com consumo de vegetais, frutas, legumes. Que a gente tem perdido isso no Brasil, né? Todas as pesquisas do IBGE mostram que a gente consome cada vez menos frutas, verduras e legumes. A gente está no momento aí de discussão de sobretaxar os alimentos ultraprocessados, que tem muito açúcar, muita gordura, muito sal, né? E ainda não se chegou a um consenso. Não sei se a hora que o podcast for no ar vai ser chegado, porque é difícil. A gente tem uma indústria alimentícia aí muito forte, né? Muito rica. Sim. E, infelizmente, num país como o nosso, que a gente tem abundância de alimentos saudáveis, a gente tem consumido cada vez menos. E às vezes a gente não pensa no básico. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no básico, né? Adequar a alimentação para depois pensar no suplemento, ou retirar alguma coisa. E para a obesidade, a parte nutricional e de atividade física faz parte do tratamento. Acho que é muito semelhante à endometriose. Não é só isso que vai resolver o problema, né? Mas você tem que associar realmente. Exatamente isso. É somar todos os componentes para atingir um objetivo de melhora dessas pacientes e da saúde dessas pacientes. Sim, exatamente. Bom, queria que você fizesse suas considerações finais aí, queria agradecer muito, acho que foi muito enriquecedora essa conversa, e também falasse para quem está nos ouvindo como que ela pode tirar uma dúvida com você, se você tem uma mídia digital, algum site, algum lugar que ela pode entrar em contato. E é sempre, então, um prazer falar sobre endometriose, falar um pouquinho com embasamento científico, com um conhecimento técnico, científico para essas pacientes e elucidar com conteúdo. A paciente consegue entrar em contato comigo através das minhas mídias sociais. Então, a minha mídia pessoal é Dr. Luiz, DR, né? DR, Luiz com Z, Felipe Lessa Ortiz, meu nome completo. E pode falar também na minha clínica, que é Gava com 2 Vs, GAVVA, clínica. Lá a gente tem um conteúdo para falar sobre infertilidade, sobre essas pacientes com endometriose também. Bom, queria agradecer muito você que está nos ouvindo, então entre em contato com o Luiz Felipe através das mídias dele se você tem alguma dúvida, se você quer algum maior esclarecimento, se você achou aí que tem endometriose e ninguém descobriu ainda, ou entre em contato comigo através da mídia Doutora Andréa Nutrologia ou através do site doutorandreanutrologia.com.br. Obrigada.